sol, o início do sábado. Me lembro sempre, toda sexta-feira, me lembro, eu com 13 anos, recém-convertido, fazendo culto em casa, sozinho. Trancava a porta do meu quarto, pegava meu violãozinho e cantava os hinos que eu estava aprendendo na igreja adventista. E o hino que mais me marcou naquela época, Jesus é melhor. Jesus é melhor sim, que ouro e bem. Só que em espanhol. E toda vez que chega o pôr do sol, na sexta-feira, para o sábado, eu realmente me lembro como é bom ter uma família onde você possa cultuar a Deus da maneira que você sempre quis. Disse Jesus: um homem tem 2 filhos, e o mais moço dos filhos o provoca: dá-me a parte da herança que me toca, que eu quero me livrar dos empecilhos. O pai, que é cumpridor dos seus deveres, com a tristeza de quem perde a esperança, concede a cada um a sua herança, distribui entre os 2 os seus haveres. Poucos dias depois se faz ausente o filho moço, e num país distante esbanja sua fortuna num instante, vivendo a vida dissolutamente. A herança esbanjando na luxúria, sobrevém ao país uma grande fome, e o filho moço, sem dinheiro e nome, conhece o sofrimento da penúria. À procura de emprego se degrada, cuida de porcos mansos e selvagens, comendo do que sobra algumas vagens, e arrependido em desespero brada: na casa de meu pai aos empregados não falta pão, que tem abundância, e eu morrendo aqui na mendicância, como mais infeliz dos flagelados. Voltarei ao meu pai e lhe direi: já não há em meu corpo nenhum brilho, não sou merecedor de ser teu filho, pois contra ti e contra o céu pequei. Para ter com seu pai, como deseja, aos tropeços retorne, longe ainda, o seu pai, pressentindo a sua vinda, ao seu encontro vai, o abraça e beija. O filho diz então: pequei, Senhor, contra o céu, contra ti, eis meu pecado. De teu filho não posso ser chamado, faz-me servo, faz-me um teu trabalhador. Mas o pai e os seus servos logo apresta: trazei a melhor veste, anéis, calçado, matai o meu novilho mais cevado, comamos e façamos uma festa. O seu filho mais velho, desde a cega, ouvindo o som das danças e da festa, volta a casa e pergunta: a quem se presta essa festa que o pai sempre me nega? Um servo diz: voltou o teu irmão, e teu pai, um novilho bem nutrido, mandou matar, e ele está servido, pois ele está de volta, salvo e são. Ele então se enfurece, e o pai insiste que festeje o irmão reencontrado, e o mais velho dos filhos, revoltado, diz a seu pai: estou zangado e triste. Tantos anos te sirvo, tanto acordo, cumpri sem reclamar, sem nenhum grito, jamais me festejaste com um cabrito, e ao que pecou, deste um novilho gordo. O pai o abraça e diz: ah, filho meu, estás comigo, é teu todo conforto. Festeja o teu irmão que estava morto, por achar teu irmão que se perdeu. Dessa parábola, um fato sobressai, como lição de Deus pelo seu código. Em cada um de nós há um filho pródigo, querendo a vinda ou sua volta ao Pai. Como vocês puderam perceber, eu li uma prosa poética do relato do filho pródigo. E vocês sabem que esse relato está em Lucas, capítulo 15. Provavelmente esse relato seja um dos mais conhecidos de toda a Bíblia. Como diz o conhecido teólogo Lawrence Richards, a imagem do pai ansioso, com os olhos fixos no caminho de volta do filho, é um dos quadros de maior apelo de Deus Pai nas Escrituras. O pregador norte-americano Timothy Keller diz que se os ensinamentos de Jesus fossem comparados a um lago, esta famosa parábola do filho pródigo seria um dos pontos de maior clareza nesse lago, onde se pode enxergar toda a sua extensão até o leito.
Pensando no nome que a Bíblia, que em nossa Bíblia é dado a este relato, a parábola do filho pródigo, poderíamos dizer de que esse nome comum não está muito correto. Porque nem mesmo Jesus chama esta parábola de a parábola do filho pródigo. Se você reparar no verso 11, Jesus inicia esse relato especificamente dizendo que certo homem tinha 2 filhos. É uma injustiça dizer ou chamar a parábola do filho pródigo. Jesus começa dizendo em sua narrativa que o homem tinha 2 filhos. E se você ler o texto, nem que seja superficialmente, você vai perceber que a parábola trata dos 2 irmãos. E trata do relacionamento que eles, como filhos, tiveram com o pai. E além do mais, o que se fala acerca do filho mais velho, provavelmente seja uma das mensagens mais importantes em todas as Sagradas Escrituras. Pensando melhor então, provavelmente um título mais adequado para esta parábola seja a parábola dos 2 filhos perdidos. Vocês conhecem um relato, e essa parábola nos conta a história de um filho que fica e de um outro filho que sai de casa. E na figura destes 2 filhos, esta impressionante parábola trata de 2 maneiras de permanecer alienados de Deus. Algumas vezes ficamos alienados de Deus estando na casa dele. E algumas vezes estamos alienados de Deus longe dele. Por outro lado, cada filho também representa 2 maneiras diferentes de se buscar a aceitação no reino dos céus. Ao pregar nesta noite sobre essa conhecida parábola, eu quero focar o filho que sai de casa. A minha intenção nessa noite é que você que se sente dentro da casa do Pai, que você reflita sobre a importância de permanecer perto de Deus. Eu gostaria que refletíssemos sobre a qualidade do nosso permanecer ao lado de Cristo. Mas nessa noite a minha intenção também é que aqueles que se sentem longe de Deus reflitam sobre a necessidade de voltar para perto dele. Além disso, é também meu objetivo que aqueles que estão querendo se afastar de Deus, que não cometam essa loucura, pois não há lugar mais seguro e mais confortador do que a casa do Pai. Uma maneira de compreender as narrativas bíblicas é fazendo perguntas ao texto sagrado. E nesta noite eu quero fazer 2 perguntas a esta parábola. E a primeira pergunta está ali, você vai ver no telão. A primeira pergunta é, pode ir para o próximo slide, por gentileza. Por que o filho saiu de casa? Você já se perguntou, por que nesta história, neste relato, o filho sai de casa? Que razões levam esse menino, esse filho mais novo, a sair da casa do pai? Era tudo tão bom, aparentemente, na casa do pai, mas por que ele sai? Esta é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a esta história, a esta parábola, e refletir em possíveis respostas a esta pergunta. E eu pensei em 3 respostas a esta pergunta: por que o filho saiu de casa? Mas antes de eu partilhar com vocês as minhas respostas, que eu encontro no texto sagrado, eu quero dar a você 30 segundos, para você pensar um pouquinho. Pensa, por que será que esse filho novo saiu de casa? Bom, é provável que você já tenha pelo menos uma resposta. Eu quero que você faça o seguinte agora. Com a pessoa que está ao seu lado, diga a ela: olha, na minha compreensão, o filho saiu de casa por causa disto. Partilhe com alguém. Você fala primeiro, depois a outra pessoa fala para você.
Muito bom. Eu sei que vocês poderiam passar a noite toda conversando sobre essa parábola e fazendo teologia no texto, fazendo homilia no texto, mas não temos um tempo tão grande assim. Mas eu acho que já foi suficiente para cada um partilhar a sua impressão. Por que será que esse garoto saiu de casa? Eu quero partilhar com vocês as respostas que nós podemos encontrar no texto sagrado. 3 possíveis respostas. A primeira está lá, pode jogar a primeira resposta. Nos versos 11 e 12, nós podemos refletir no seguinte: o filho saiu de casa porque tinha liberdade. Paul Harvey, famoso radialista da rádio norte-americana ABC, contou um experimento com um chimpanzé, feito alguns anos atrás. Esse chimpanzé foi alvo de pesquisas de vários cientistas, e esses cientistas estavam determinados a ensinar esse chimpanzé a comunicação escrita. Durante longos 14 anos, os diretores do projeto dedicaram-se a esse trabalho extenuante com esse animal, colocando na sua jaula objetos que lhe possibilitassem a formação de sílabas. 14 anos. Até que chegou o dia em que o chimpanzé parecia estar realmente construindo uma frase por meio dos símbolos que havia aprendido ao longo dos 14 anos. As palavras parecia que começaram a sair. A notícia se espalhou rapidamente. Outros cientistas vieram e se amontoaram ao lado da jaula, ao redor da jaula, para ver a frase que o chimpanzé estava formando. E eles observaram com a respiração suspensa, enquanto o chimpanzé juntava os símbolos que se transformavam em palavras e então numa frase. E finalmente estava a ponto de surgir a primeira mensagem do chimpanzé mais mimado, mais bem cuidado e mais pacientemente treinado do mundo. E os cientistas mal podiam se conter, enquanto se espremiam em torno da jaula para ler a frase que faria a história. E o chimpanzé escreveu uma frase, curta, mas escreveu. Sabe o que estava escrito nessa frase? Deixem-me sair. Deixem-me sair. 14 anos de um longo treinamento, muito dinheiro gasto, todo o mimo e toda a alimentação não significaram nada, porque ele não tinha liberdade. Amigos, da mesma forma, este jovem da parábola de Lucas 15, ele quer experimentar a diversão, ele quer se banquetear na liberdade, ele quer sacudir as cadeias que o mantinham cativo. Se o espírito folgazão está alvoroçado em incontidos impulsos, ele quer sair. Ele acha que a liberdade era indevidamente limitada por um pai que somente estava preocupado com seus próprios interesses egoístas. Em seu ímpeto, ele não reconhece nenhuma obrigação como filho. Contudo, reclama o privilégio de filho para participar da herança. E ele diz: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. As palavras do filho revelam amor às posses e revelam um profundo desrespeito pelo seu pai. Afinal, vocês sabem que fazer um pedido desses a um pai que estava vivo era quase como desejar que ele morresse. Dá-me o que é meu. Palavras surpreendentes de um filho folgado. Porém, mais surpreendente do que o pedido do filho é a resposta do pai. Surpreendente porque, afinal de contas, num país como situado no Oriente Médio, na casa de um pai tradicional do Oriente Médio, aquele pedido seria respondido com expulsão sumária do filho da instituição familiar. Expulsão para sempre. E além de expulsão sumária, em lugar da herança, uns bons tabefes. Mas surpreendentemente, o pai não faz o que qualquer pai faria. O verso 12 diz: e ele lhes repartiu os haveres. Não era isso que o pai deveria fazer. Não era isso que um pai comum faria no Oriente Médio. Mas o pai faz isso. E sabe por que essas palavras do verso 12 são tão surpreendentes? Porque a palavra grega aqui traduzida por haveres ou por propriedades é a palavra bion, que vem de bios.
que significa vida. E sabe por que isso é surpreendente? Porque outra palavra poderia ter sido usada para representar a propriedade ou o capital do qual o filho estava falando, mas não, é usada a palavra vida. Sabe por quê? Porque a riqueza desse pai consistia basicamente da sua propriedade. E para alcançar 1/3 do valor avaliado, que era o que o filho receberia, seria preciso vender grande parte de suas terras. E nessa época, irmãos, a terra era a vida das pessoas. No passado, a identidade das pessoas estava ligada à terra, ao seu local de origem. Ao pedir a parte da herança, o filho mais novo está pedindo ao pai que o pai reparta a sua própria vida. E o pai concorda. Surpreendentemente o pai concorda, porque ele ama o filho. E porque o filho é livre de pedir. O filho tem direito à liberdade. Ainda que longe do pai. E ainda que sacrificando a honra do pai e o trabalho do pai, o filho tem esse direito. Irmãos, Deus nos criou como seres livres. Deus não fixa nenhum tipo de escravidão sobre nós. Deus nos faz, nas palavras de Ellen White, Deus nos fez entes morais. E embora a concessão da liberdade muitas vezes fira o coração de Deus, por causa da maneira como nós usamos a liberdade, Ele continua a respeitar a nossa liberdade. O filho saiu de casa, irmãos, porque ele era livre para sair. Deus nos fez livres. Deus não nos escraviza. A verdadeira vida cristã deve ser vivida no mais absoluto senso de liberdade. Nós não podemos viver na casa do Pai almejando outros lugares. Se estamos perto de Deus, devemos querer estar perto dEle. Se ficamos na casa do Pai, devemos fazê-lo em espírito de liberdade. O filho saiu de casa porque ele tinha liberdade. Uma segunda possível resposta a essa pergunta está aí, no verso 13. Ele saiu talvez porque se cansou da rotina do lar. Ao buscar uma vida dissoluta e desregrada, como diz o texto, o filho admite que estava cansado de como a vida era vivida na casa de seu pai. O filho estava aborrecido com o mundo tranquilo da fazenda. O filho olhava com desprezo a vida monótona de agricultor e considerava a granja como um cárcere. Para ele, a vida no campo era uma vida sem graça. Ele estava cansado de trabalhar com a terra. Ele queria dar um basta nisso tudo. Provavelmente, eu fico pensando que o filho também estava cansado das coisas do lar. Os apetitosos pratos que a mãe preparava todos os dias já não lhe satisfaziam mais. A boa música que ouvia em casa lhe parecia esquisita. O carinho doce dos seus pais soava muito meloso. Sabe que quando o nosso coração está ansioso por novas experiências, por desvendar o desconhecido, por experimentar o novo, as coisas boas e rotineiras perdem a graça. Queremos nova vida, novos desafios, novas diversões, e isso muitas vezes é pura ilusão. Há muitas pessoas em nossa época que estão buscando constantemente e planejando constantemente novas atividades, coisas novas, coisas diferentes. Há pessoas que estão sempre querendo uma diversão diferente da outra. Aqui há muitos jovens que me escutam hoje. Eu queria falar ao coração dos jovens que aqui estão. E aqueles que nos escutam também pela internet. Há muitos jovens, infelizmente, cansados da regularidade de um lar cristão. Há muitos jovens cansados de uma igreja que eles chamam de igreja pacata. Querem mudar as coisas. Há muitos jovens que querem modernizar as coisas, querem atualizar a adoração, querem atualizar os hinos, querem atualizar as cerimônias, querem fazer tudo, o culto diferente, querem modernizar as coisas. Alguns jovens querem tirar férias da igreja. Estão cansados de orar, estão cansados de ler a Bíblia, estão cansados de estudar a lição, cansados. Aparecem apenas uma vez por semana no templo
ficam alguns minutos dentro dele, mas estão cansados. Irmãos, o filho saiu de casa porque se cansou da rotina do lar. Precisamos ter cuidado em não nos cansarmos e olharmos com desprezo as boas rotinas que nós vivemos, porque demonstrar cansaço com as coisas de Deus é um péssimo sinal. Pode ser o sinal de que a apostasia e a perdição estão batendo à porta do nosso coração. Uma terceira provável resposta a essa pergunta, pode jogar, está no verso 13 também. O filho saiu de casa porque queria conhecer o desconhecido. O caçula pegou dinheiro na mão. Devia ser muito dinheiro. Numa louca alegria, pôs-se a galopar no mais lindo corcel em direção de uma terra distante. Quanto mais longe de casa, melhor. As lágrimas ficaram no semblante do pai. Pasmo, triste, o pai viu o filho desaparecer numa curva do caminho. O garoto foi talvez para Alexandria, para Antioquia, para Roma, metrópoles que na época prometiam ricas oportunidades de prazer para gastar o dinheiro. Por buscar o desconhecido, destruiu o que lhe era conhecido. O filho saiu de casa, irmãos, porque queria conhecer o desconhecido. Tenhamos cuidado com isso. Muitas vezes, por buscar o prazeroso e desconhecido, podemos destruir o que nos é precioso e conhecido: o nosso lar, a nossa família, a nossa relação com a igreja e o nosso relacionamento com Deus. Bom, mas essa foi a primeira pergunta, e eu disse que são duas perguntas que eu queria fazer ao texto. A primeira pergunta foi: por que o filho saiu de casa? Vocês têm as suas respostas com base no texto sagrado? Eu ofereci aqui 3 possíveis respostas. Vamos agora para a segunda pergunta. Pode jogar a próxima tela. Qual que é a segunda pergunta? O filho voltou ou não voltou? Ele saiu e ele voltou. E a pergunta óbvia é: por que será que ele voltou? Baseado no texto bíblico, que resposta você daria a essa pergunta? Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre essa pergunta. Pense aí no seu coração, na sua mente. Por que o filho voltou para o lar? Que razões ele teve para voltar? Já tem uma resposta? Faça a mesma coisa agora que fizemos agora há pouco. Partilhe com alguém do seu lado e ouça o que a pessoa pensou sobre essa pergunta. Certamente há muitas ideias para essa pergunta. Eu quero partilhar com vocês algumas respostas que podemos achar no texto bíblico, nesse relato. Primeira resposta possível a essa pergunta, pode jogar, está no verso 18. Podemos entender que o filho voltou porque ele tinha liberdade para voltar. Quem sai de perto de Deus é livre para assim fazer, mas também é livre para voltar para Ele. Irmãos, o filho tomou a resolução de voltar porque ele tinha a liberdade de voltar. Assim como ele teve a liberdade de sair, ele podia retornar a qualquer momento. Na verdade, a raça humana consiste de um bando de exilados tentando voltar para casa. Todos queremos voltar para casa. Esse é o nosso dilema, esse é o nosso desafio. Se você olhar para o tema da liberdade na Bíblia, esse é um tema extenso. No Antigo Testamento, por exemplo, nós temos a história da queda do homem em escravidão. Nós temos a história da libertação que Deus operou no meio do seu povo, o seu cativeiro no Egito, e a seguir Deus libertando o povo após 430 anos de escravidão. Depois foram novamente levados para o cativeiro por 70 anos, mais uma vez para serem libertados. E tudo isso, irmãos, não passa de um prenúncio da grande salvação e do grande libertador, Jesus Cristo, que veio para nos tirar do cativeiro para a liberdade e da escravidão para a libertação. O tema da liberdade é um tema fundamental nas Escrituras Sagradas. No plano da redenção, é Deus quem quer salvar o ser humano. Ele sempre mantém a porta aberta para que seus filhos que assim queiram, possam voltar a Ele. Ninguém pode se considerar demasiado pecador
como para não poder ser aceito de volta por Deus. Deus procura o ser humano, o segue e o persegue, e o chama com voz suplicante. E todos, absolutamente todos, por mais distantes que estejamos de Deus, todos, absolutamente todos, podemos voltar a Ele. Ninguém pode dizer, fui longe demais. Não. Deus nos chama para a liberdade, diz o apóstolo Paulo. E Deus coloca em nós o desejo da liberdade. Uma segunda possível resposta a essa pergunta, nós a encontramos no verso 17. Ele voltou porque provavelmente sentiu saudade em seu coração. Robert Frost, um dos mais importantes poetas dos Estados Unidos, tem uma definição muito interessante para casa. Ele diz o seguinte: casa é onde, quando você tem que ir, eles têm que aceitar você. Isso é casa. É o lugar onde, quando você tem que ir, eles têm que aceitar você. Porque se eles não aceitarem você, então não é a sua casa. A nossa casa, nós somos sempre aceitos. O filho sentiu saudade de casa. O filho dizia para si: meu irmão, querido irmão, não era tão chato assim. A minha mãe, que saudade da sua voz carinhosa. Meu pai, que homem bom. Nunca vi outro homem igual. Será que vou rever o meu velho pai? E a comida? Que comida. Na casa de meu pai, cada refeição era um banquete. Saudade. Sob o sol escaldante do meio-dia, castigado pelo sofrimento da fome, o filho está quase inconsciente. O filho imagina o almoço na casa do pai: churrasco de carneiro, arroz à grega, tâmaras importadas, suco de uva fresquinho. Que delícia! Porém, que tragédia. Poderia estar desfrutando de tudo isso em casa, mas aqui está ele, morrendo de fome. Irmãos, muitas vezes nós apreciamos a casa do Pai apenas quando estamos longe dela. Quando estamos longe de Deus, então nos lembramos como era bom estar perto dele. Então, sentimos saudade. Sabe que às vezes eu penso que a saudade é um instrumento do Espírito Santo, que nos faz voltar a lembrança para a felicidade que temos ao lado de Deus. Movido pela saudade e cansado de sofrer, o garoto decide voltar para casa. Lembra-se dos dias felizes da infância e da adolescência. Ele sente saudade em seu coração. Chega de sofrer, diz ele. Está na hora de voltar. E finalmente a terceira resposta que podemos encontrar para essa pergunta está no verso 21. Provavelmente o filho voltou porque precisava ser perdoado para recomeçar a sua vida. Como diz o Dr. Martin Lloyd-Jones em seu célebre sermão sobre o filho pródigo, uma grande e preciosa verdade proclamada nesta parábola é a seguinte: todos nós temos a possibilidade de um novo começo. Todos nós temos a possibilidade de um novo início. Todos nós temos a possibilidade de uma nova oportunidade. Todos nós temos a possibilidade de uma nova chance. Todos nós. O próprio contexto, o próprio cenário da parábola prova que isso é verdadeiro. Foi porque eles sentiram e viram isso nos ensinos de Cristo, que os publicanos e os pecadores se achegavam a Ele para ouvir. É claro que se eles não vissem a possibilidade de um novo começo em Cristo, eles jamais se aproximariam dele. Mas eles viram, eles sentiram que nele, que nas suas mensagens havia uma oportunidade, até mesmo para eles. Nos ensinos daquele jovem pregador, havia vida nova, havia esperança. E os fariseus e os escribas também perceberam isso. Eles viram algo diferente naquele pregador.
Isso os irritou. Irritava-os que o Senhor tivesse qualquer tipo de associação com os publicanos, com os pecadores, e essa irritação prova que Jesus de fato estava dando um novo significado à vida dessas pessoas, porque se isso não fosse verdadeiro, os fariseus e os escribas não teriam se incomodado. Por que eles se incomodaram? Porque essas pessoas estavam mudando. Irmãos, eu quero repetir essa verdade que permeia os versos 21 e 22. Existe a possibilidade de um novo começo para você e para mim. Não podia haver nada pior do que a vida desse garoto perdido. Mas até ele pode começar de novo. Irmãos, não havia quadro mais desesperador do que aquele pintado pela parábola de Jesus Cristo. Um jovem num país distante, em meio aos porcos, sem dinheiro, sem amigos, desesperançado, miserável, abandonado e desalentado. Não tinha quadro pior. Mas até mesmo ele, de Jesus, tem a chance de um novo início. Até mesmo ele pode recomeçar outra vez. Há um ponto decisivo que pode resultar em êxito e felicidade para qualquer pessoa. Irmãos, esta é a graça do Evangelho no qual nós cremos. A diferença que os ensinos de Cristo oferecem na nossa vida. Cristo trouxe nova esperança para a humanidade. E a prova mais contundente de que o Evangelho de Jesus Cristo realmente é a única filosofia de vida otimista oferecida ao homem, é o fato de publicanos e pecadores se chegarem a Ele, porque eles queriam uma nova chance, uma nova vida. E na parábola do filho pródigo, eles viram algo que jamais haviam escutado. Jesus estava dizendo em alto e bom som: vocês podem recomeçar. Talvez você já disse para você mesmo: de que adianta tentar outra vez? Talvez você já disse para você mesma: já tentei tantas vezes antes e sempre fracassei. Tentar outra vez só para perder de novo? Minha vida é uma confusão. Eu perdi as minhas oportunidades. Agora eu tenho que me contentar com aquilo que sobrou. Por acaso você não pensou assim algumas vezes? Amigo, esta parábola nos ensina que devemos erguer a nossa cabeça. Esta parábola nos ensina que nem tudo está perdido. Esta parábola nos ensina que ainda há esperança. Ainda há esperança de um novo começo aqui, agora, neste momento. Não, isso não é fruto de qualquer imaginação pertencente a um futuro longínquo, não. Podemos recomeçar agora. A possibilidade de novo começo se baseia num fato ocorrido há quase 2000 anos e que ainda é tão poderoso hoje como era então na época. Foi na cruz do Calvário que Cristo nos perdoou e nos possibilitou um novo começo a todos nós. Até mesmo o filho que sai de casa e que desonra a família, esse menino pode retornar. Não há ponto tão tenebroso e irremediável do qual nós não possamos retornar aos braços do Pai. O novo começo é oferecido a todos nós, inclusive aos pecadores, aos publicanos, a você e a mim. Quando esse menino saiu de casa, ele saiu exigindo: dá-me a parte dos meus bens. Ele exigiu os seus direitos. Ele estava cheio de autoconfiança, de presunção, sentindo que não estava recebendo tudo que tinha direito, sentindo-se injustiçado. Dá-me a parte dos meus bens. E qual que é o discurso quando ele volta? Faz-me. Não mereço ser teu filho, pai. Faz-me um trabalhador. Sabe o que significa essa figura? Significa o seguinte: pai, eu nunca vou poder pagar o que eu lhe devo, mas eu quero ser um trabalhador, e eu quero receber um salário, para ao menos durante a minha vida, tentar começar a pagar a minha dívida com o Senhor. Que mudança! Dá-me,
E agora, humilhado, faz-me. A Bíblia, o texto diz que o pai vai ao encontro do filho, o abraça, o beija, lhe dá as boas-vindas e remove todos os traços do passado. Mas, irmãos, abraçar e beijar alguém não é suficiente. Abraçar e beijar alguém é o início de um processo de recuperação. Mas Deus faz muito mais do que isso. Não basta que todos os traços do meu passado sejam removidos. Eu, Adolfo, pecador, preciso de algo no presente. Precisamos ser vestidos. Precisamos de algo que nos cubra. Precisamos de confiança para recomeçar, para enfrentar a vida, para enfrentar as pessoas, para enfrentar os problemas que fazem parte da nossa vida. E embora o pai tenha corrido ao encontro do filho, embora o pai tenha beijado o filho, isso não lhe daria segurança. Ele saberia que todos veriam os andrajos e a lama dele, e por essa razão o pai não para com um abraço e o beijo. O pai não se limita a isso. Ele vestiu o rapaz com as roupas dignas de seu filho, ou vestiu de forma que o rapaz não se sentisse envergonhado diante dos outros. Ninguém mais além do pai podia fazer isso. Os outros podiam ajudar, como de fato ajudaram, mas reconstituir o menino ao posto de filho, era só o pai que podia fazer. E o pai fez isso. Quando nós vamos a Deus, Ele nos recebe. Mas Ele faz muito mais do que isso. Ele nos dá condições para recomeçar. Sem essa posição de confiança, começar de novo não faria sentido e não seria possível. O mundo tenta limpar as nossas vestes velhas. O mundo tenta nos mostrar que o importante é a nossa aparência. Porém, somente em Deus e em Cristo temos um manto novo que realmente nos faz novas pessoas. Deixa o mundo apontar. Deixa o mundo trazer à tona o nosso passado. Deixa o diabo apontar os nossos pecados. Deixa que ele faça isso. Quando voltamos ao Pai em arrependimento, Ele nos dá um manto, sandálias, o anel, e então tudo está bem de novo. Eu fico maravilhado com os ensinos de Jesus Cristo. Que ensinamento extraordinário, numa simples parábola. Que extraordinária a vida de Cristo. Como diz o Dr. James Kennedy, ele nasceu e cresceu, Cristo nasceu e cresceu em um vilarejo desconhecido, filho de uma camponesa. Cresceu em outro vilarejo, onde trabalhou em uma carpintaria até completar 30 anos. Então, durante 3 anos, foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro, nunca ocupou uma posição, nunca teve uma família ou uma casa, nunca frequentou uma faculdade, nunca conheceu uma cidade grande, não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar onde ele nasceu, não fez nada do que normalmente acompanha o poder, não tinha credenciais, simplesmente era ele. Aos 33 anos de idade, toda a opinião pública se voltou contra ele. Seus melhores amigos fugiram e um deles chegou a negá-lo. Foi entregue aos seus inimigos e passou pelo escárnio de um julgamento. Foi crucificado no meio de 2 ladrões. E quando estava morrendo, seus executores disputavam por suas roupas, que eram suas únicas propriedades neste mundo. 20 séculos se passaram. E Jesus ainda é a figura central da raça humana. Todos os exércitos que já marcharam, todas as frotas navais que já navegaram, todos os parlamentos que já existiram e todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não influenciaram a vida do homem como a vida solitária de Jesus Cristo. Foi Ele que disse que se nós sairmos dele, nós podemos voltar. Eu quero encerrar dizendo, pode pôr a outra imagem, por gentileza. Diante desse amor magnífico, qual deve ser a nossa resposta? Acerquemo-nos confiadamente, irmãos, ao trono da graça, pois Cristo está pronto a nos receber. Não importa a nossa condição, se tivemos a liberdade de sair de perto de Cristo,
temos a liberdade de voltar a Ele. Acerquemo-nos confiadamente ao trono da graça. Diariamente, Cristo está pronto a nos receber. Falemos em nosso coração mais ou menos assim: Jesus Cristo, eu já me machuquei muito na vida. Eu estou cansado de pecar. Eu estou cansado de sofrer. Eu achei que fazendo a minha vontade eu seria feliz. Procurei a alegria e aqui me tens, com os andrajos da minha imundícia. Hoje eu aprendi que devo estar sempre ao seu lado, num constante relacionamento. Por isso, hoje eu estou de volta aos seus braços. Não prometo coisa alguma, pois não tenho força para cumprir promessas. Simplesmente estou aqui implorando o seu perdão. O Senhor me aceita? O Senhor quer me perdoar? Irmão, irmã, vá para casa nesta noite com a certeza de que Jesus Cristo quer nos aceitar. Jesus Cristo quer nos perdoar. Você que está na casa do Pai, você que está longe do Pai, todos temos que nos aproximar de Cristo. Esta é a hora. Este é o momento. Um bom sábado para todos. Fechem os seus olhos, vamos orar. Querido Pai, muito obrigado pelo ensinamento tão maravilhoso na parábola dos 2 filhos perdidos. Esta é a nossa história. Muitas vezes, perto de Ti ou longe de Ti, estamos alienados. Queremos voltar ao Senhor. Ensine-nos o caminho de volta. Espere-nos com os braços abertos e dê-nos poder e graça para recomeçar. Se alguém aqui está se sentindo longe do Senhor, que a Tua palavra possa falar ao coração dessa pessoa nessa noite. E que pela Tua graça permaneçamos perto de Ti, até quando então conviveremos com o Senhor lado a lado. Que tenhamos um sábado feliz na Sua presença. É a nossa prece, em nome de Cristo. Amém.